Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação, aqui nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barras. Se vocês quiserem mais textos, é no blog, tá? repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vou transmitir agora a liturgia de 10 de abril de 2022. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o creio, o prefácio próprio e a segunda semana do saltério. Antífona da entrada. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu que vens com tanto amor. Hosana nas alturas. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o vosso Filho, nosso Salvador, se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4 ao 7. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o Salmo 22. Versículos do 8º ao 9, 17 ao 18a, 19 ao 20, 23 a 24, refrão 2º-A. Meu Deus, por que me abandonastes? Repitamos: meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. Agora o salve, se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Repitamos: meu Deus, por que me abandonastes?
Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 22, versículos do 14 ao 23 e o 56. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Segundo São Lucas, melhor dizendo. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus, retificando, naquele tempo, quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer, pois eu vos digo que não mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então pegou o cálice, deu graças e disse: recebei este cálice e fazei passar entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir tomou o pão, deu graças, partiu-o e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está perto de mim nesta mesa. Sim, o Filho do Homem se vai, como está determinado, mas ai daquele por quem ele é entregue. Então começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: este aqui também estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Aliança em meu sangue, Lucas 22, versículos do 14 ao 23 e o 56. Quando se aproximava da região, um exército poderoso, o perigo iminente levava as tribos nômades do deserto a se aliarem em uma atitude de defesa. Os dois chefes partiam um cavalo em duas metades e passeavam entre as partes sangrentas, como a dizer: se eu não cumprir minha parte na aliança, podes fazer comigo o que fizemos com este animal. No Gênesis, um ritual semelhante é celebrado entre Deus e Abraão, selando a aliança entre Deus e seu povo, conforme Gênesis 15, versículos do 9 ao 17.
Em outras celebrações arcaicas, o sangue de um animal era aspergido sobre a assembleia reunida como rito de purificação. A melhor carne era queimada em sacrifício e o restante era distribuído ao povo que, assim, entrava em comunhão com a divindade. As duas partes envolvidas no ritual tornavam-se aliados de sangue. Era como se formassem um só povo, pois passavam a ser mutuamente comprometidas em todas as dificuldades e desafios que afetassem uma das partes. No Evangelho de hoje, no meio de uma celebração que a princípio parecia apenas uma tradicional ceia pascal judaica, Jesus inova e surpreende os discípulos ao quebrar o cerimonial e dizer as palavras da primeira consagração eucarística da história: isto é meu corpo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Eles estavam diante de um corpo dado, um sangue derramado, e aquele que até então era conhecido como mestre e guia, agora se apresenta como o Cordeiro de Deus que João Batista havia anunciado. Na verdade, só no dia seguinte, a Sexta-feira Santa, Jesus seria crucificado no Calvário como vítima de salvação. No entanto, já na véspera, na quinta-feira, ele antecipa de modo sacramental, isto é, por meio dos sinais do pão e do vinho, aquilo que seria evento histórico no dia seguinte. E as palavras do Senhor deixam claro que ele tem plena consciência de estar dando formato definitivo à aliança entre Deus e os homens, tantas vezes tentada no passado. Com Noé está em Gênesis 9, versículos 8 e seguintes. Com Abraão está em Gênesis 17. Com Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 11c ao 16. Desta vez não há vítimas animais, mas o sangue que deve correr é o próprio sangue do Cordeiro. Em cada Eucaristia, a Igreja atualiza, isto é, traz do passado para o presente de modo real e eficaz, transforma em ato aquele mesmo sacrifício de Jesus, repetindo seus gestos e palavras. E o fiel que participa da Assembleia Eucarística sabe que está mais uma vez presente à montanha do Calvário, o lugar alto, o altar, onde a misericórdia de Deus atingiu seu clímax. A partir daquele sacrifício, foi selada a aliança definitiva e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Ao Cordeiro o louvor, honra, glória e poder. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Agora vamos ao santo do dia. Eu captei as informações no site da TV Século 21, www.rs21.com.br. Agora, vocês que acessam meus endereços eletrônicos, da minha parte, podem utilizar os vídeos, textos à vontade. O local que tem mais textos é o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Aí você pode ir também no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / ou então no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Santo do dia 10 de abril, São Macário. São Macário nasceu na Armênia no século XI. Seu nome significa feliz, bem-aventurado. Foi educado pelo seu padrinho, que era bispo da cidade de Antioquia. Ele se tornou sacerdote e bispo. Não sentindo que era sua vocação, pediu para deixar o episcopado e foi trabalhar com os mais pobres e necessitados. Viveu profundas experiências espirituais ao visitar a Terra Santa. Na Palestina foi preso pelos muçulmanos, mas libertado milagrosamente. Trabalhou socorrendo vítimas de uma peste, vindo a falecer com a doença. Vamos a outro santo do dia 10 de abril. Na verdade é uma santa. Santa Gemma Gaorgani, virgem. A história de Santa Gemma, tão perto de nós no tempo, 1878 a 1903, e nos costumes do dia a dia, tem coisas incríveis pelos fenômenos místicos de que foi protagonista.
Em certos períodos de sua atormentada existência, suportou afrontas de todo tipo. O demônio lhe aparecia até na forma humana do seu confessor para lhe sugerir coisas obscenas. Outras vezes lhe aparecia como um anjo luminoso. Desmascarado, desaparecia uma grande chama vermelha, deixando um monte de cinzas. Seguidamente o batia nela, deixando-a inerte sobre o chão, onde se encontravam com o rosto inchado e os olhos deslocados. Era, porém, frequentemente confortada pela companhia de Cristo, da Virgem Santíssima e do anjo da guarda. Assim ela mesma contou por obediência os acontecimentos que precederam ao misterioso fenômeno da impressão dos estigmas. Estávamos na tarde de 8 de junho de 1899, quando, de repente, sinto uma dor interna dos meus pecados. Apareceu Jesus. Tinha todas as feridas abertas, mas daquelas feridas não mais saía sangue, saíam chamas de fogo, que vieram tocar nas minhas mãos, nos meus pés e no meu coração. Eu me senti como morta, diz a santa. As chagas abertas reapareciam todas as semanas, das 20 horas de quinta-feira às 15 de sexta-feira, acompanhadas de êxtase. Diante desses misteriosos fenômenos, que logo se tornaram motivo de curiosidade, o povo do quarteirão em Lucas, na Rua dos Borg, onde a santa morava, criou logo uma expressão adequada, a menina da graça. Era uma menina que cresceu muito depressa, amadurecida pela experiência da dor, filha do farmacêutico de Camiliaio, província de Lucas, órfão de mãe aos 8 anos, teve de socorrer os 7 irmãos. Poucos anos depois morreu-lhe também o pai e ela, curada prodigiosamente de uma doença que a molestava demais, pediu para entrar no convento, mas o seu pedido foi rejeitado. Foi aceita na casa do cavaleiro Mateus Giannini, onde teve uma vida muito escondida, tranquila e obediente ao diretor espiritual e às irmãs passionistas que cuidaram dela. Escondia debaixo de suas luvas e do modestíssimo hábito religioso os sinais de sua participação na paixão de Cristo. Entretanto, as manifestações de sua santidade haviam ultrapassado os limites de seu bairro e da sua cidade. Muitos que haviam batido à sua porta, movidos só por curiosidade, saíam transformados na alma. A doença dos ossos que a atingira na meninice voltou a atormentá-la atrozmente. Entendeu então que seu calvário estava chegando ao fim. Em sua humildade, porém, julgava não ter pago ainda com a moeda do sofrimento o privilégio de ter sido associada à paixão de Jesus Cristo. Morreu aos 25 anos, em 1903. Era a manhã do sábado de Aleluia. Que história, hein? Santa Gemma Galgani, rogai por nós. São Macário, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa. Somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele vai voltar. Vai ser o juízo final, o fim da história, a parousia, o julgamento de toda a humanidade, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse julgamento. Jesus virá com seus anjos, algo que não sabemos, nem podemos, nem poderíamos narrar. É inenarrável, é inefável. É o mundo espiritual de Deus, nosso Criador, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Algo que nos deixa pensativos e temos que nos preparar para ele. Se quisermos a vida eterna, a salvação, se quisermos viver como anjos para toda a eternidade, em comunhão com Deus, no paraíso,
Então devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque nessa vida passageira aqui somos vermes. Vamos para o caixão e voltaremos a ser pó. E antes de ser pó, seremos um punhado de vermes. Muitos não querem reconhecer isso, né? Essa passagem transitória, efêmera pela terra. O que vale é a próxima vida, a vida que Jesus nos dará para vivermos para sempre em comunhão com Deus. Peçamos perdão. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, do pensamento, das palavras, dos atos, das omissões. Perdão, Senhor. Perdão.